Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste. Hoje temos aqui a Associação de Apoio a Pessoas com Deficiência, a APCD, com o presidente Flávio Augusto Lopes Vire, né? Temos também a Cristina e todo o seu pessoal aí que dá apoio para a entidade. Para auxiliar na preparação dessa apresentação, elaboramos um conjunto de questões que servirá como um guia para destacar as principais características de sua entidade municipal. Ressaltamos que não há obrigatoriedade de responder a todos os questionamentos, pois compreendemos que cada instituição possui sua própria estrutura e forma de atuação. No entanto, quanto mais informações forem compartilhadas, maior será o conhecimento da população sobre o trabalho realizado da entidade. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para aumentar a visibilidade das entidades municipais, estimular o engajamento da comunidade e fortalecer parcerias que possam auxiliar na continuidade e no crescimento das ações sociais de nossa cidade. Então, peço para que o representante da entidade venha até aqui à frente, por gentileza. Boa noite a todos. Eu sou o Flávio, sou o atual presidente da APCD, Associação de Apoio a Pessoas com Deficiência. Eu queria falar um pouquinho com vocês como surgiu a ideia da gente constituir isso, se reunindo com um grupo de famílias aí na cidade. Eu sou deficiente físico devido a um acidente que eu sofri há 24 anos atrás, dia 23 de abril exatamente foi. E assim, eu passei por muita coisa difícil na vida e tive muito apoio da minha esposa, familiares e amigos, e isso fez toda a diferença para a minha evolução como ser humano pós o acontecido. Aí Deus escolheu eu e minha esposa e nos deu um filho autista, que vai fazer 6 anos em outubro. E aí a gente despertou, eu e ela, essa questão. A gente ficou 1 ano e meio correndo, eu e ela. Só eu e ela sabia de tudo, num sigilo total, até que a gente foi conseguindo muita informação, conseguimos diagnosticar ele, começou a sair os tratamentos e a coisa, graças a Deus, foi andando e ele está super bem. Em várias situações ele é imperceptível. E aí eu falei com ela e com mais algumas pessoas que eu tinha uma ideia de fazer algo em prol disso, porque eu já vivi isso como ser humano e estava vivendo como pai. E eu vejo o quanto isso faz a diferença na vida das pessoas, principalmente usando o exemplo do meu filho, que é o que eu posso falar, que é o que eu vivo, que com tratamento adequado, iniciando no período correto, com tudo certo, ele está indo embora, entendeu, cara? Está fazendo tudo que fosse possível. E aí a gente começou, se reuniu com a Cristina, com mais algumas pessoas, tem o Cláudio aqui presente, o Adriano, o Lucas, a Luciana e minha esposa, e a gente começou a se reunir. A princípio com uma ideia de dar um suporte, ajudar as pessoas, orientar, seu filho tem indício de ter autismo, ou outra coisa, outra condição, TDAH, vai fazer isso, vai procurar, um exemplo, o neuro, uma fono, o TO, mas assim, no início foi para orientação mesmo, para ajudar e a gente conversar entre si, como uma roda de amigos para cada um, sabe, descarregar aquele peso, porque não é fácil. E a coisa foi tomando uma proporção, foi crescendo, e hoje, desde 2022, a gente já está constituído como associação formal, a gente trabalha, faz eventos, está buscando muitas coisas, como o Kiko falou, a burocracia impede muito, às vezes a gente tenta fazer algo, mas a gente para num detalhe, documento, nisso, naquilo, vai, demora, aí as pessoas esfriam, desistem. Então, assim, o que a gente gostaria de se apresentar aqui, dizer que a gente está tentando fazer um trabalho sério, idôneo, para benefício dessas crianças, principalmente aquelas que não têm condição de ter um tratamento adequado, porque não custa barato, e também pedir encarecidamente que vocês pensem um pouco nisso, porque eu penso assim, essa é uma opinião minha,
Eu acho que todo problema, ele existe tudo, mas quando a gente tem um problema de saúde, cara, todo o resto fica em segundo plano. Eu falo isso porque eu vivo com meu filho, vivo com eles aqui, com pessoas que também têm filhos e são. E, assim, vamos tentar se unir e tentar fazer algo concreto mesmo, parar de planejar e projetar e não executar. Tentar fazer algo diferente para essas crianças, dar um futuro melhor para elas, que isso vai valer a pena. Tá? Agora a Cristina vai fazer a apresentação formal para vocês de tudo, como a gente trabalha, o que a gente já fez. Tá? Eu agradeço a todos. Obrigado, viu? Boa noite. Só dando uma continuidade às palavras do Flávio, nós somos ou pais ou pessoas que têm deficiência ou são neuroatípicas, e nós temos, graças a Deus, também pessoas apoiadoras que não precisaram sentir na carne o que é para poder estar junto conosco. E, depois dessa vivência, por que nos moveu? Porque nós sabemos que podemos diminuir o sofrimento do outro. Há 21 anos atrás, eu e o Cláudio jamais imaginaríamos que íamos passar por uma situação dessa. E passamos. Qualquer um está propenso a isso. Então, por que não ajudar quem está chegando? Os munícipes, né, que vocês estão aqui por conta deles, podem ser beneficiados, porque a qualquer momento é um nascimento na família, é um acidente, é uma doença, e acontece com qualquer um. Todos os seres humanos estão propensos a uma deficiência ou a um transtorno, né? Porque nós colocamos nosso nome. A APCD seria deficiência, mas hoje o que está movendo mais são os transtornos, que é o autismo, o TDAH. Então, isso também está gerando muita dificuldade. E nós estamos aqui para isso. Como o Flávio falou, a princípio, para trocarmos informações, trocarmos experiências. E depois nós conseguimos enxergar as dificuldades de cada um. Então, por que não dar um passo além? Proporcionar as urgências que as pessoas precisam, que são remédios, fraldas e tantos outros, como tratamento, médicos, que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, essa foi a nossa ideia e nós estamos caminhando para isso. Somos bebês na cidade, né? Porque nós somos a instituição mais nova, mas nós estamos firmes nessa caminhada, porque é uma coisa importantíssima e nós queremos dar voz a quem não tem voz. Tá? Então, aqui eu vou passar, dá para ver para vocês, nós fizemos as questões, né? Vocês falaram, o questionamento que foi nos colocado, nós fizemos em apresentação para facilitar as respostas. Então, nós somos a ABCD, DTT, e nós queremos proporcionar, a nossa intenção proporcionar um acolhimento, apoio, direcionamento para quem vive ou convive com a deficiência ou transtorno, que são as famílias. Porque uma família bem cuidada é uma criança bem cuidada. Uma família regulada é uma criança regulada. Tá? Então, quem nós somos? Um grupo de pais e amigos que apoiam e acreditam na inclusão. Que a inclusão é um direito de todos e um dever da comunidade. Né? A minha querida, eu sou muito fã dela, infelizmente ela não está mais aqui, Zilda Arnes, falou que o trabalho social precisa de mobilização de forças. Cada um colabora com aquilo que sabe fazer ou que tem para oferecer. Seja dinheiro, seja tempo, seja trabalho, cada um oferece o que pode, é o que nós estamos fazendo. Então, desse modo, fortalece o tecido que sustenta a ação de cada um, que é uma célula de transformação do país. E então, a nossa história, né, que é uma das nossas caminhadas, nós somos uma entidade civil sem fins lucrativos, composta por pessoas com deficiência, familiares ou apoiadores da causa. Tivemos início em 2022, como o Flávio já mencionou, e nós buscamos, principalmente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos seus familiares, né, com informações, oferta de serviços ou insumos, como eu falei, fraldas, remédios ou o que a pessoa precisa.
E também a busca da efetivação de direitos que as pessoas com deficiência possuem, porque eles têm muitos direitos, mas a maioria não faz ideia, seja na parte de saúde, social ou da educação. Nossa missão é proporcionar acolhimento, apoio ao tratamento, direcionado para quem vive ou convive com a deficiência. Nossa visão é ser um local de referência na região. Temos muito a caminhar? Temos, mas o primeiro, o segundo passo e o terceiro já foram dados. Nós estamos indo, né, para a melhoria da qualidade da vida da pessoa com deficiência e seus familiares. Nos nossos valores, igualdade, respeito e inclusão. Acho que para todos os seres humanos isso cabe, né? Igualdade, respeito e inclusão. Aqui a nossa personalidade jurídica, então nós existimos com CNPJ, nós estamos regularizados e também temos, nós já temos o título de utilidade pública, que os senhores, acho que já, né, alguns estavam aqui, nos ajudaram a ter esse título que foi recente. Então, nós já somos de utilidade pública municipal. Nós temos a nossa sede, pequena, mas é igual coração de mãe, né? Cabe todo mundo. Que é aqui na Rua do Comércio, ao lado do... Aqui está o Mercado Cancian. Então, nós temos um funcionamento diário, no período da tarde para a noite, das 14 às 18, onde ali é feito o primeiro contato. Então, as pessoas precisam, elas vão até lá, temos a nossa recepcionista, recebe as pessoas, faz o acolhimento, faz a triagem e nós damos o segmento, seja na área que a pessoa precisar. Então, algumas das nossas realizações desde que nós começamos, desde 2022. Então, em 2022, começamos com a caminhada, que foi o marco inicial. Daí, vimos a necessidade realmente da fundação, que foi a parte burocrática. Fizemos um piquenique do orgulho autista, fizemos o custeio de consultas, laudos, palestras de confraternização do final do ano. Então, isso foi, né, para começar. Depois, em 2022, nós já realizamos mais atividades, segunda caminhada, primeiro bazar, nós arrecadamos artigos diversos para vender, para arrecadar fundos, lá no Salão do Asas, foi muito legal. Nós sempre proporcionamos rodas de conversas com terapeutas para ajudar principalmente a família. A família precisa dessa regulação, ela precisa do apoio. Até hoje nós proporcionamos também a terapia, que é a psicóloga, e a família precisa. Eu faço terapia, porque como o Flávio falou, e todos sabem, não é fácil. A vida não é fácil. Criança não vem com manual de instrução, uma criança atípica menos ainda. Né? Porque quando a gente vai ter um filho, a gente pensa em tudo de bom. O que ele vai ser, o esporte que ele vai fazer, o que ele vai estudar. Nossa, aquele castelo é montado. E quando a gente se depara com a deficiência ou com transtorno, esse castelo desmonta e a gente tem que reconstruí-lo. Isso, alguns pais não conseguem. Nós estamos lutando para ajudar esses pais também, porque é muito difícil essa reconstrução. Eles param no luto e ficam lá. Então, nós precisamos desse apoio para todas as coisas que as crianças precisam, mas principalmente para ajudar essas famílias. Então, nós tivemos essas atividades em 2023. Agora, né, ano passado, nós fizemos, já começamos com capacitação de profissionais, foi feito em Sorocaba uma capacitação, que fomos convidados a ir para lá fazer uma capacitação para mais de 300 pessoas, que são funcionários da educação e da saúde. Fizemos doações de fralda, recebemos cadeira de roda, fizemos a terceira caminhada, enfim, tivemos várias outras situações que fizemos interação com a sociedade, com a comunidade. Participamos da festa da FIGHT, fizemos um novo bazar, começamos a arrecadação com lanches e fornecimento de cestas básicas de Natal. Correria atrás de dinheiro, né? Como vocês podem ver, porque começaram a aparecer as demandas e nós tivemos que nos virar para conseguir o dinheiro para dar conta de tudo isso. E esse ano? Esse ano é um desafio para nós.
né? Nós, dentre todos os nossos projetos, nós conseguimos até agora fazermos capacitação de profissionais na cidade de Tietê. Isso foi muito bom. No começo do ano, fomos convidados a fazer a capacitação das ADEs, da educação. Nós fizemos lá no seminário. Foi muito interessante a prefeitura abrir começar a olhar a educação inclusiva com mais cuidado. Isso foi muito bom e continuou acontecendo. Então, nós disponibilizamos para a prefeitura a necessidade de fazer as capacitações, palestras, seja onde for, e o tema que eles precisarem. Porque essa é a nossa forma de ajudar também a educação e com informações. Nós estamos com parcerias que estão proporcionando também psicólogos, psicopedagogos, reforço escolar. Estamos com um projeto, bem significativo, até tá, diagnóstico com significado, que traz para Tietê a Clínica Bozelli, que traz profissionais que vão fornecer, são psiquiatras e neurologistas, que vão nos ajudar a dar os laudos para as crianças que não têm laudo ainda. Tem muita criança que elas têm indícios, mas não tem laudo. E sem laudo dificulta bastante. Então, qual foi a nossa proposta? Fomos à Secretaria de Educação e lá pedimos, com questionários que foram colocados para os pais e para os profissionais que cuidam das crianças, para preencher, para saber os indícios, se essa criança tem ou não alguma necessidade, e essas crianças foram colocadas para a gente, né, foram trazidas, e nós estamos fazendo a seleção com uma assistente social para que os médicos venham fazer essas consultas. As consultas vão ser feitas em algumas situações e depois o tratamento vai ser proporcionado, porque não adianta só fechar laudo e colocar essa criança fechada num lugar sem tratamento. O tratamento é essencial depois. Não adianta, a criança tem CID, tem laudo, é autista, tem paralisia cerebral. Não, ela precisa de tratamento. E é nessa hora que nós precisamos estar juntos. Além dessa parceria com a Clínica Bozelli, que é muito importante para nós, nós fizemos agora, há pouco tempo, a caminhada, que o Leandro estava lá conosco, e foi o que aconteceu. Vai acontecer ainda o bazar, o terceiro bazar, e o dia do lanche, o segundo lanche. Esses bazar e o lanche, até tem um questionamento sobre aonde conseguimos as verbas para tudo isso. Basicamente, iniciativa privada e arregaçar manga, porque nós temos muitas demandas, como agora, nesse momento, nós estamos fazendo fazendo o lanche, até está aqui, o nosso... Né? Nós vamos vender nesse final de semana, dia 10, lá na São Cristóvão, vai ser feito o lanche e o lucro disso vai ser revertido para a associação, e com isso nós estamos pagando o tratamento, porque nós temos crianças em tratamento. Então, até ofereço, se vocês quiserem nos ajudar, vai ser totalmente revertido para as nossas crianças. Então, é dessa forma que a gente consegue dinheiro. Nós fazemos rifa, né? Até estamos fazendo de uma bicicleta também, porque temos uma avaliação muito cara, porque nesse segmento é tudo muito caro. Se vocês imaginam que tratamento é caro, para crianças com deficiência ou transtornos é muito caro. Então, uma avaliação para uma criança sai menos de R$3.000. Que pais hoje podem? É muito difícil. Então, é por isso que nós fazemos tudo isso. Né? Somos até chatos, eu sei, porque é o que nós temos. Infelizmente, nós não temos outra ajuda. Além dessas atividades, ou bazar que nós vamos fazer, nós temos parceiros da iniciativa privada, nós temos empresários que nos ajudam, nós temos pessoas particulares que, mensalmente, elas depositam o que elas podem, mas é com isso que nós sobrevivemos, que nós pagamos a sede, que nós pagamos as nossas despesas de consumo, né, os custeios. Então, é assim que nós sobrevivemos. E nós somos muito gratos às pessoas que se comovem e nem precisam ter na família, muitos não têm, e ver que a causa é fundamental. Então,
é isso que nós estamos fazendo. Aqui são algumas fotos de algumas coisas que nós fizemos, né? No final do ano, nós entregamos cesta de Natal para as nossas crianças, que, além da cesta básica, tinha os artigos de Natal, porque nós temos muitas famílias bem carentes. Aqui são algumas palestras, foi em Sorocaba, aqui em Tietê, no seminário. Nós tivemos também, agora, semana passada, nós tivemos no CRAS do São Pedro, falando sobre o Abril Azul, sobre especificamente o autismo, e também levantando sobre a educação inclusiva, que as pessoas precisam saber do que elas têm direito. Então, é assim que nós passamos as informações. Aqui a nossa 4ª caminhada da conscientização da pessoa, que foi agora em abril, no começo de abril, né, nós estávamos aqui. E agora a parte que dói o coração, são os nossos gastos. Nós temos as terapias, como eu falei para vocês. Hoje, nós não temos todas as terapias que gostaríamos, até porque em Tietê falta profissional, falta TO, falta fono, até no particular nós não temos. Então, hoje nós proporcionamos psicólogo, psicopedagogo, reforço escolar e os médicos. Então, só de terapias nós conseguimos atender essas crianças. Medicações, fraldas, gente, todo dia vem gente pedir medicação que não tem. E a medicação que não tem no posto, qual é? Alto custo. Não é uma medicação, né, R$50. É medicação muito cara. Algumas nós conseguimos, algumas nós não conseguimos. Laudos e avaliações, como eu falei para vocês, essa que nós já pagamos, nós temos essas aqui para correr atrás, para pagar. E esse último, que está em vermelho, são as crianças do projeto Bozelli que estão para entrar, né? Que a clínica vai vir na nossa sede e nós vamos proporcionar. O custo mensal é esse, só do atendimento deles. Além disso, nós temos despesas, aluguel, energia, água, material de consumo, internet, serviços contábeis e informática e salários e encargos, né? Então, nós temos um gasto, apesar de sermos jovens como instituição, nós temos um gasto relativo. E esse gasto nos faz ter um gasto mensal mínimo de um atendimento que não é tão abrangente, não são tantas pessoas. Nós temos esse valor que é mensal e esse valor que é anual. Então, assim, precisamos de ajuda, porque nós não somos tantos assim, e nós estamos sempre correndo atrás, e fica difícil. É muito difícil, como todas as instituições que vieram aqui, devem também ter falado isso, é muito difícil alguém bater na sua porta e você ter que falar não. Ou você, como médico, selecionar quem vai e quem não vai, porque todo mundo precisa. Então, nós gostaríamos de ter uma margem maior de atendimento, de ajudar mais pessoas, né? Principalmente mais crianças, né? Então, por isso nós estamos aqui apresentando para vocês a nossa realidade. Aqui estão nossos contatos, né, que é à frente da nossa sede. Estamos ali na Rua do Comércio, 1020, ao lado do Mercado Cancian. Estamos no Instagram, esse é o nosso telefone, nós temos o nosso e-mail. No nosso Instagram tem todas as nossas ações, o que nós já fizemos. E nós estamos, né, aqui a nossa página no Instagram, nós temos no QR Code que nós recebemos as doações. Então, as pessoas acabam vendo lá o nosso trabalho de formiguinha, mas estamos caminhando. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido e, né, se ficou alguma lacuna das questões que vocês fizeram, estou aberta a alguma pergunta. Os vereadores aí quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, por gentileza. Olá, boa noite. Fico muito feliz com a vinda de vocês, né? É uma instituição muito jovem, mas com um intento, um trabalho muito necessário.
né? Vou falar como professor agora, né? Eu acho que a maior demanda do nosso município para a educação hoje é esse tratamento. Nós somos extremamente deficitários no atendimento, e não é essa gestão, todas, né? E não é no município de Tietê, é nível Brasil, né? Então, a gente tem uma deficiência muito grande. E, para atender essas crianças, a dificuldade também é grande na rede municipal. Primeiro, a triagem. Para atender as crianças atípicas, né, neuroatípicas ou com deficiência, não é qualquer profissional. A rede pública tem muita dificuldade em selecionar, porque os critérios dela não possibilitam essa seleção. A instituição, ela pode ter esse critério mais rigoroso, de buscar os especialistas, de contratar um preço menor, porque, como o Kiko disse agora há pouco sobre outra questão, o que para a pessoa jurídica é tanto, para a pessoa jurídica no meio público é 3 vezes mais, muitas vezes. Tá? Assim, o que a gente paga 1 aqui, paga 3 na licitação. Então, para a gente, enquanto instrumento público, tudo é mais caro. E a PCD, ela surge para atender demandas que são inicialmente familiares, né? O foco não é a escola em si, mas a demanda familiar. E o que a Cris pontuou é muito importante. Nosso maior enfrentamento hoje é o suporte às famílias, mais do que às crianças. Porque o primeiro passo é conscientizar as famílias dessa deficiência, desse transtorno, a aceitação, porque muitas crianças deixam de ser tratadas porque os pais não aceitam, ficam no luto, e a criança também é obrigada a viver esse luto. Ela está morta para o mundo, né? E os pais não sabem como lidar, e a gente não pode julgar os pais por isso, né? Eu, menos ainda, que não tenho uma pessoa com deficiência nem com transtorno ao meu lado, mas vocês, pais, para vocês é muito difícil, como o Flávio, né, falou. Para ele foi difícil, depois do acidente, né, que já era um adulto, enfrentar tudo isso. Então, a fala aqui vai direcionada a todos os colegas, né? Eu acho que a gente tem que, e vou me engajar na fala do Flávio, né, e parar de planejar um pouco mais, que esse planejamento vire ação, porque essa talvez seja uma das maiores demandas de todas as instituições que vieram aqui. Todas são válidas, apoiei todas elas, certo? Mas a demanda mais emergencial de todas é esta. É esta porque hoje o tratamento é quase inexistente. Ele é pequenininho demais no município. Eu vou em cada sala de aula hoje, eu tenho 2 laudados, 2 a 3 neuroatípicos em cada sala. Daí eu contrato ADEs, que às vezes não tem o preparo, e eles não são obrigados, ele tem que ter o ensino médio, então ele não vai estar preparado para aquilo. Só que também o município não consegue ofertar em grande escala esse apoio a esses profissionais. E a instituição, por meio dos seus recursos, e com recursos, pode fazer isso. Hoje a principal problemática, né, problemática é uma coisa que pode ser resolvida, do município em educação, eu acredito que seja essa. E para vocês, eu vejo, eu não preciso nem perguntar o que Silvio perguntou em 2 outros encontros, vocês atenderiam mais pessoas se mais dinheiro tivesse? Já disse que sim, né? Porque você já respondeu essa pergunta. Atenderíamos quantos fossem necessários se mais dinheiro tivéssemos. Então, nós, como entes públicos, né, a gente tem que se atentar para isso. Atentar em quê? E usar os nossos meios de comunicação, eu acho que de pessoas públicas, e também os meios governamentais, para fomentar a propaganda e o incentivo às instituições. E, para além disso, se nós dispomos de verbas e podemos endereçar isso, que nós elejamos prioridades. Né? A cada ano, acho que a gente pode eleger uma prioridade. E essa instituição, para mim, ao meu ver, e pensando no universo de mais de 6 mil alunos, quase 6 mil alunos, e uma grande parcela desses alunos, uma grande parcela, quando eu falo de 2 em cada sala, eu falo de uma grande parcela. Então, ali você conseguiria atender 20, 25 pessoas. Eu tenho isso numa escola, às vezes. Se eu multiplico isso por 25, 26 escolas, quantos alunos eu não tenho? Certo? Fora aqueles que já saíram da escola, estão no ensino público municipal, mas no ensino público estadual, que abandonam depois do 9º ano a escola, porque o suporte daí é ainda menor, né, porque não tem nem o ADE para dar esse suporte. Então, eu acho que é importante, eu me alongo em falar disso, porque é algo para mim preocupante. Eu recebi, só na semana retrasada, a visita em 4 escolas que elas me procuraram por essa questão.
quando vai vir uma verba? Quando vocês vão investir nesse ponto? A gente está buscando, né? A gente até fez reunião com a Cris, a presidente tem uma empresa, estamos vendo se a emenda vem, mas temos que trabalhar de forma imediata com o que nós temos. Então, se nós temos verbas que podem ser destinadas, que a gente pense com muito carinho, certo? É uma instituição das mais novas, eu conheci há pouco tempo, mas ela vem atender a demanda das mais antigas que nós temos, porque antes era, eu vou usar aqui um termo do passado, não é o que eu penso, né? Eram relegados aos retardados que ficavam em casa, né? Então, aqueles que tinham retardo, o mongoloide, como diziam, né? O aleijado, né? É bíblico, né? Então, ficavam relegados e essas pessoas eram inservíveis, né? Eram pessoas jogadas que estavam fadadas a sofrer o resto da vida, ficavam num quarto trancado. Muitos pais trancavam em quartos, a gente vê relatos históricos, né? Porque tinham vergonha dessas crianças, desses adolescentes que viravam adultos. Então, essas pessoas vieram para a rua agora, né? As pessoas, grande parte, não tem mais vergonha de mostrar esses seus familiares. E com isso também vieram as problemáticas envolvidas, que é o como tratar. E esse é um dever do poder público. Ofertar educação de qualidade, ofertar formação, ofertar saúde. Nós temos profissionais no município? Tem, mas tem que ter um trabalho muito mais concatenado. E eu acho que essa instituição hoje pode ser a nossa salvadora da pátria nesse aspecto. Certo. Posso fazer um... Então, sobre... olhando em números, parecem poucas pessoas que foram atendidas, mas, assim, poucas pessoas que receberam terapias, porque com o trabalho feito em escola, nós ajudamos a qualidade de vida dos alunos e dos profissionais, porque, como o Leandro bem disse, os profissionais eles estão perdidos. Eu falo que eu também sou educadora, eu sou professora e eu sei disso. Os profissionais estão perdidos, estressados e ficando doentes também, porque é uma carga muito pesada. E é frustrante não conseguir atingir o objetivo. Então, nós viemos também, porque a nossa intenção é social, é de saúde e é de educação. Então, nós estamos nesses 3 segmentos. Então, nós lutamos muito por isso, porque a informação ela pode ajudar nessas 3 situações, mas de fato, o dia a dia, a urgência, nós precisamos, não é que nós queremos, nós precisamos acolher. Então, como eu falei, parece pouco, mas é o que nós podemos, é o que o nosso passo alcança hoje. Mas na educação, por exemplo, já foi muito maior, porque nós conseguimos muito mais e estamos aqui prontos para isso, para melhorar, porque melhorando a educação, ajudando os professores, nós melhoramos a qualidade de vida da família também, porque a família vai entender melhor essa situação, né? Então, é por isso que, a princípio, parece pouco, mas ela atinge de outras formas. Porque, na verdade, o trabalho de vocês, nesse processo de formação dos profissionais de educação, acaba criando, direta e indiretamente, uma rede de apoio, né? Sim. Porque o que mais as famílias precisam hoje é uma rede de apoio. E quando ele chega na escola e vê um professor que tem um mínimo domínio sobre aquele assunto e pode orientá-lo a proceder de alguma maneira na educação do filho, no cuidado com o filho, isso já é de grande valia. Uhum. Então, a instituição ela vem hoje para entrar num nicho que muitas vezes é muito custoso por outros meios para o meio público. Então, hoje, se a gente for fazer o trabalho que vocês realizam, custariam 3, 4 vezes mais. E, quiçá, conseguiríamos o profissional. Porque quando eu faço uma licitação, algo do gênero, eu não consigo fazer essa seleção que vocês fazem, do excelente profissional para atender. Às vezes eu vou no o mais barato, o que é mais fácil, aquele que está disponível, e nem sempre aquele é que tem a propriedade para fazer o diagnóstico, porque hoje diagnósticos errôneos têm de baseada. Nossa. Certo? Então, também atrapalha o processo, porque muitos estão laudados sem, de fato, terem aquela deficiência ou aquele transtorno. A deficiência nem é mais latente, né? É difícil, seria um erro na deficiência, mas o transtorno é algo muito difícil, não é uma coisa... Hoje as pessoas laudam em um encontro, certo? Eu fiz uma consulta de 1h30, eu saio com um laudo. Eu estava esse dia conversando com uma amiga, que é do Rio de Janeiro, é psicóloga. Ela falou, levei meu filho no instituto, em 1h30 ele saiu com um laudo lindo. Eu falei assim, o ChatGPT trabalhou bem nisso, né? Porque, gente, eu acho impossível, eu sou leigo, mas pelo que eu estudo, é impossível se fazer um diagnóstico de uma criança de autismo em 1h30, com um encontro. Então, é problemática essa situação.
Então a gente tem que pensar, e vocês têm propriedade, só o trabalho de vocês poderem conversar com os pais, estarem próximos deles, falando desse enfrentamento, já é um processo formativo muito importante. Porque a aceitação daquela condição e saber proceder já nos ajuda bastante. Até nós temos grupos no WhatsApp que são de pais que são cadastrados. Nós temos o cadastro de várias famílias. E a gente até às vezes fica meio desanimado, porque assim, nós temos um grupo menor, que tem pouco mais de 30 famílias, e temos um outro grupo que tem mais de 120 famílias, que são pessoas que não querem aparecer, não querem fazer cadastro, não querem, porque você falou que há tempos atrás se colocava a criança ou familiar no cantinho, né, escondido. Até hoje existe. Então, tratar dessa família é também proporcionar a essa criança um tratamento adequado, humanizar essa situação, porque não foi uma escolha dela. Nem da família, claro, não foi escolha. Aconteceu, mas essa família precisa se sentir acolhida, apoiada, para que ela consiga falar, nossa, não é o fim do mundo. Nossa, é possível. Como nós, há 21 anos atrás, nos defrontamos com a deficiência, fizemos o luto e levantamos a cabeça e corremos atrás. Nós queremos que essas famílias também passem por isso, que elas possam continuar, não fiquem escondendo, ou não apenas peguem um laudo para ganhar um benefício, porque isso acontece muito também, é muito triste. Então, conscientização, informação, isso muda muita coisa, né, em todos os níveis. Quero. Você ainda não recebe recurso público? Nenhum. Tá. Tem dois caminhos. Ou o município te chama, chamamento público, ou você vai manifestar interesse. Então, eu acho que no seu caso é a manifestação de interesse. Tá? Emenda parlamentar não precisa chamamento público. Tá? Mas subvenção precisa ou a manifestação de interesse. Então, Lei 13.019, dá uma lidinha lá sobre manifestação de interesse. Até Silvio, eu entrei em contato com o CMDCA para nós nos cadastrarmos, e assim, nós somos recentes, né? Há pouco tempo estamos, e somos pais, somos leigos, então nós estamos gatinhando também na parte burocrática, e a parte burocrática nos massacra. Então, para fazermos o estatuto, foi uma luta imensa, porque não sabemos para quem pedir, o que fazer, então é acerto e erro, acerto e erro. Agora, nós estamos terminando o nosso plano de trabalho, que é um dos requisitos para o CMDCA, então, com essa finalização, nós damos entrada ao CMDCA e vamos conseguir, assim, uma abertura, né, uma possibilidade de conseguirmos tanto emenda quanto toda a parte pública, de receber esses valores, precisa desse plano de trabalho com uma estrutura diferenciada que, como eu falei, por sermos leigos, nós não conhecíamos. Mas corremos atrás de advogados, de pessoas que estão nos ajudando. Então, até o fim do ano, nós estaremos também com essa regularização dentro dos conselhos e tudo que é necessário para recebermos essas ajudas. Tem modelo padrão de plano de trabalho. Se você quiser, eu posso te encaminhar. Com certeza. Está no lugar certo. O Silvio tem só 44 anos de experiência na entidade, né, Silvio? 44 anos correndo atrás de dinheiro. Sim. Nobres, tem alguém mais uma dúvida? Posso falar, presidente? Vai lá, Kiko. Eu queria agradecer aí a presença de vocês nessa noite. Queria agradecer a presença de vocês nessa noite. Finalmente você está sentada nessa bancada. Demorou, né? Nossa Senhora, mas é então, gostoso. Vamos aproveitar aí o momento. E lembrar que quando eu tinha 8 anos de idade, eu vivi meu melhor momento no futebol. Flávio jogava no meu time. Flávio era o melhor do time. Então o meu melhor momento não adiantou nada, né? E hoje eu vejo ele com todo esse enfrentamento aí, depois do acidente. E a partir do momento que você passa a ter um filho, um irmão, um amigo, alguém que precisa do apoio, do cuidado eterno,
da preocupação eterna, da tensão eterna, a vida muda de cabeça para baixo. Eu acho que a vida de todos vocês mudaram de cabeça para baixo, vocês colocaram no eixo novamente, e o que é bonito de ver é que, num ano crítico de pandemia, vocês enfrentaram a pandemia e engajaram numa nova causa, né? Que além de estar com todo o enfrentamento dentro de casa, cada um com a sua situação, com o seu ente querido, vocês partiram para ir na preocupação do outro, da outra família, da outra pessoa que precisa. Isso não é para qualquer um. Então vocês provaram a força que vocês têm, e a cidade tem que reconhecer essa força, né? Acho que toda causa ela é nobre, toda causa ela é justa. Então tem o asilo lá, tem Infância Feliz aqui, tem o do cachorro lá, tem o do... né? Toda causa é nobre, toda causa é muito... né? A cidade precisa de tudo isso. O governo Brasil tem que olhar como um plano de governo, de saúde pública, coisa que não é olhado ainda. Muita coisa vem sendo conquistado, muita coisa vem sendo adquirido, muita coisa vem sendo mostrado, expandido, mas está engatinhando. Está engatinhando. E, sei lá, por uma abertura de uma sociedade, por uma abertura de uma... as pessoas estão saindo e se expondo e mostrando, olha, aqui existe uma situação. Aqui existe uma situação. Na minha geração teve muitos autistas que meio passaram desapercebido, ou sei lá. Né? Era um estranho, né? Era uma coisa que não se... né? E hoje não, hoje é mostrado como não, estou aqui, ó, eu preciso de atenção, eu tenho direito à atenção e... Bom, eu queria parabenizar vocês, eu acho que a luta de vocês começou com vocês, eu torço para que muita gente entre nessa batalha com vocês. Eu, diante do trabalho que vocês apresentaram, é satisfatório, e eu queria tentar colaborar um pouquinho com vocês. Vocês mostraram ali que vocês têm um custo mais ou menos mensal de R$ 9.500 na apresentação suas. Nós temos uma emenda impositiva que a gente apresenta esse ano para ser paga ano que vem no orçamento da prefeitura. Tá? Eu, diante da atribuição que me cabe aí, eu gostaria de me comprometer com vocês em 2 meses desses 12 meses. Se conseguir, até o Robson fica com a orelha quente lá, que ele nunca sabe se eu vou conseguir ou não. Se eu conseguir com 3 meses, então eu me comprometo com 20, se eu conseguir chegando a R$30 mil para o ano que vem. A desse ano de 25 a gente destinou em 24. Sim. Então eu me comprometo com vocês que nesse ano de 25 eu destino em 26. Vou tentar chegar em 30, se eu não conseguir eu assumo um compromisso de R$20 mil, de uma pequena contribuição para que vocês aí tenham um gás maior e uma facilidade um pouquinho menor, né, de todo o enfrentamento que vocês têm. Então eu queria falar isso e parabenizar pelo trabalho de vocês. Obrigada. Marida. Quero dar os parabéns para a instituição, né, tão nova, mas tão necessária. Poucos sabem, né, mas eu tive uma filha, tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, inclusive citei dela, tão esperta na sessão, contando até em inglês, cores em inglês, muito inteligente, graças a Deus. E ela nasceu com PTC. Ela nasceu com o pé torto, congênito, pé direito. E foi uma guerra tremenda. Ela está concluindo, graças a Deus, o tratamento agora. Nós tivemos sorte de pegarmos um profissional muito bom, que é o Dr. Junqueira, que atende lá em Sorocaba. Fez todo o tratamento dela e vai concluir agora, em junho. Em junho ela para de usar a órtese, né?
que ela usa órtese para dormir. Já passou? Iniciou usando 18 horas de órtese. Aí imagina a cabeça do pai e da mãe tendo que colocar aquela órtese. Aquela criança chorando. Eu imagino que, muito provavelmente, daqui a pouco, vocês vão ter aí mais estruturas, né? Para, não diria somente atender financeiramente, ajudar financeiramente, porque é caro. Né? O órtese hoje deve estar custando na faixa de uns R$900 pelo menos. Minha filha passou por 4 órteses. Toda semana trocava de gesso antes de usar a órtese. Toda semana ia para Sorocaba, tinha que puxar o pezinho dela na força e colocar o gesso. E voltava para casa chorando. Então foram 7, 9 semanas seguidas. Toda semana trocando gesso. Então, esse suporte que vocês se propõem para as famílias é essencial. Quantas vezes à noite eu e minha esposa chorávamos porque doía no coração a gente ver aquilo, só que ao mesmo tempo, se a gente não faz, a gente está tirando o futuro da criança. Se a gente não tiver, vamos dizer, estrutura emocional para suportar, a gente não suporta. Tanto que teve, um tempo depois dessa situação da minha filha, teve uma mãe que me procurou, falou: Carlinhos, eu não fiquei sabendo, vi a sua história, daqui tinha até mesmo. A filha dela era os 2 pés. E ela procurou a gente para quê? Para conversar, porque ela falava: eu não aguento ver minha filha chorando, eu quero tirar. Eu quero tirar, eu não suporto. Para mim é mais fácil eu tirar e deixar ela ficar tranquila. Só que daí eu falava para ela: mas se você tirar, não fizer o tratamento que tem que ser feito, quando chegar lá na frente, você vai se arrepender, porque você tirou da sua filha a chance dela se recuperar. Hoje, quem vê minha filha correndo, não dá nada. A gente olha ela correndo assim e fala: teve problema? Quem sabe que teve problema, viu. Quem não viu, graças a Deus, não percebe que ela teve ali passou por essa situação. E eu tenho absoluta certeza que essa instituição vai ajudar muito. Quero manifestar meu desejo de também ajudar, se não com uma impositiva, mas com alguma emenda parlamentar de algum deputado. Eu acredito que logo já pode receber, né? Uhum. Facilita muito. Então, se não com a impositiva, mas com uma emenda parlamentar, porque eu pude sentir na pele o que você tem que ser guerreiro. Família tem que ser muito guerreira, né? E foi forte. Hoje, graças a Deus, em junho, ela termina o tratamento da órtese. Provavelmente vai ter que usar alguma palmilha, né? Porque o pezinho, por mais que volta, ainda tem aquela deficiência de não ter aquela curvinha do pé, né? Então vai ter que ali usar uma palmilhazinha conforme o calçado. O número do pé dela é menor do que o outro, né? Então, quando a gente vai comprar, se compra um tamanho, fica grande para um. Aí, se compra outro tamanho, fica pequeno, aperta para um, mas fica grande para o outro. Ou seja, é uma guerra até para comprar o calçado da minha filha, mas estamos aí na batalha e vamos seguir firme, ajudando. No que eu puder ajudar com a emenda impositiva ou uma emenda parlamentar indicada por algum deputado, estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Posso só fazer um adendo? Claro. Você deu o seu relato de como um pai se sente, né? Como você mesmo disse, graças a Deus, sua filha não vai precisar mais ela se recuperar. Agora, volto a falar do apoio às famílias. Exato. Você, como pai, imagina um filho que é 100% dependente, que se ele não for alimentado, se ele não for trocado, se ele não for manipulado, em 3 dias ele morreria sozinho. Sim. Imagina a cabeça dos pais que pensam: eu não posso morrer, eu não posso faltar. Exatamente. O que vai ser do meu filho? Então, volto a dizer, precisamos ajudar essas famílias, porque nós temos desde a criança que precisa de uma palmilha, de um gesso, de uma órtese, de uma fralda, de uma cadeira, até a criança que precisa de tudo. Exato. E, principalmente, que esses pais sejam acolhidos, falam: não, você vai conseguir, você não está sozinho, porque a ajuda mútua, família, amigos, falta.
nessa hora. Exato. Sabe? Nessa hora parece que as pessoas se sentem muito sozinhas. Então, olhar para um outro pai e falar, é possível, é muito importante. Então, nós estamos aqui também para isso. Nem que seja para um abraço e falar, olha, você pode contar comigo. Eu e minha esposa seguimos um grupo, inclusive, de crianças com PTC. E é surreal, gente, o quanto de pais que querem desistir do tratamento. Porque emocionalmente, não é nem por causa financeira, a maioria, mas emocionalmente, o pai e a mãe não suportam ver aquele sofrimento. Dói muito. Eu e minha esposa fomos ali guerreiros. E aí, graças a Deus, minha pequena, está aí concluindo esse tratamento. Bom. Parabéns. Obrigada. Mais alguém? Bom, quero aqui agradecer a presença de vocês, Cristina, Flávio e todo o pessoal aí. O intuito nosso aqui da Câmara é a divulgação das entidades, tá? É apresentar vocês para o município, para o povo, para as entidades, principalmente para as empresas, porque agora o intuito nosso, vocês foram a última entidade a se apresentar. Estamos findando essa etapa nossa, fazer um portfólio, mandar isso aí para as empresas, divulgar todas as entidades, como o Leandro falou para nós aí, deu uma acordada em todo mundo, né? O quão grande é essa missão de vocês, porque se trata de crianças, né? De pessoas pequenas, como a Cristina também falou. Já uma criança normal já é difícil se cuidar, imagine uma especial, vamos falar assim. Então é muito difícil, né? É uma carga muito grande e é um trabalho que vocês têm aí árduo. E eu vejo que nós conversamos muito, o Flávio e a Cristina, né? Um dia, o engajamento de pessoas. As pessoas hoje em dia tá facinho de lavar a mão, não quer nada com nada, não quer ajudar não, quer fazer parte de algo, mas não quer comprometimento. Eu vejo isso, faço parte do projeto, eu sei como que é isso. Não é fácil pegar pessoas para engajamento. E no mesmo tempo vejo a dificuldade não só das suas, mas de todas as entidades no modo geral. O que acontece? Vocês têm que sair do foco daquilo que vocês fazem para correr atrás do dinheiro. Porque sem dinheiro nenhuma entidade vai andar para frente. Então, você acaba saindo do foco real que se precisa para procurar o dinheiro. E a gente vê que o custo aí não é nada fácil, né? Vocês pequenos já mostrou um custo até alto para algumas entidades que veio aqui, que disse que quiser, tá? Por quê? Porque é o médico, todo o aparelho que já é um custo onerado mesmo. Então, qual é o intuito nosso aqui? Temos o Silvio ali que está sempre dando umas dicas para nós, junto com o Leandro, de como buscar as entidades, buscar os recursos, né? Siga, eu acho que pode com certeza aí vocês se alinharem com o Silvio, que ele vai ter boas dicas, com a experiência que ele tem. A prefeitura também, né, vai agora, vocês já estão lá, tudo regularizado, as emendas que possam vir, e também nós estamos fazendo um projeto que veio de uma ideia do Leandro, inclusive, aí, de destinar um imposto de renda, jurídico principalmente, para as entidades. Então, estamos buscando tudo isso. Para quê? Para que vocês tenham, pelo menos a entidade saiba que vai receber um financeiro todo mês, que aquele dinheiro está ali pingando, pelo menos, para uma manutenção suas. Vocês perderam um pouquinho o foco do dinheiro e buscarem mais aquilo que vocês precisam. Tá? Conte com a Câmara Municipal, com certeza pode contar com os vereadores aqui presentes. E muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe essa empreitada de vocês. Obrigada. Estamos encerrados. Muito obrigado.